Olá, gente. Mais um curto vídeo, um vídeo bem enxuto sobre essa linda língua chamada língua italiana. Eu vou comentar agora rapidamente um pouco sobre o gênero das palavras, certo? Então, as palavras em italiano, elas não são muito diferentes que as do português, certo? As palavras masculinas vão sempre terminar com O e as palavras femininas sempre vão terminar com A, certo? E existe um terceiro grupo, que é aquelas que terminam com E. Essas que terminam com E, elas podem ser tanto masculinas quanto femininas, certo? É claro que essas palavras, elas vão ser, quando usadas diante de um substantivo próprio, aí é bem mais fácil, certo? Porque existe já um sujeito masculino ou um sujeito feminino, ok? Mas enfim, o O vai ser sempre masculino, ou na maioria das vezes, o A normalmente feminino, e o E tem que se aprender quase que de cor, de memória, certo? Aquelas que terminam com E, existem alguns macetes, mas são pouquíssimos. Por exemplo, quando a palavra termina em Sione ou Zione, elas são sempre femininas, certo? As palavras que terminam com consoante, na maioria delas são estrangeiras, elas vão ser sempre, ou na maioria das vezes, masculinas, certo? E tem um quadro das exceções. Como em português, existem algumas exceções, em italiano também. Então, problema, mesmo terminando com A, ela é masculina em italiano, aí il problema, certo? Então, essas são algumas exceções. Existem também aquelas que são comuns de dois gêneros, por exemplo, dentista. Se for Luísa, é feminino, se for Pietro, é masculino, certo? Elas são comuns dos dois gêneros. E aqui tem alguns exemplos, né, para a gente observar. Por exemplo, aqua. Aqua termina com A, ela é feminina. Tavolo termina com O, é masculina. Forchetta é feminino, coltello é masculino. Sale, o sale termina com E, certo? Então, como é il sale, exige o artigo il, é um futuro vídeo que eu vou postar para vocês, ele é masculino. Cucina, feminino. Óleo, L com apóstrofo, mas é l'olio de oliva, então ela é masculino. Pasta, veja bem, o macarrão em português é masculino, mas em italiano é la pasta, ela é feminino. Il pane, masculino. La tovaglia, termina com A. Il bicchiere, il é o copo, masculino. La stazione, termina em zione. Cameriere é O, é masculino. Cameriera é feminino, tá certo? E assim por diante. Então, tem alguns exemplos que ajudam. Normalmente, O é masculino, A é feminino. E com E, a gente tem que ver a estrutura da frase, certo? Se acompanha um nome masculino ou um nome feminino. Mais tarde, na sequência, eu vou postar o número, que é o caso do singular e do plural, e ainda um passo mais adiante, os artigos definidos, que eles vão ajudar muito a você perceber se a palavra é masculino ou feminino, certo? Muito obrigado e seguimos com mais alguns vídeos mais tarde.